Paz, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre Mateus 14, o momento em que Jesus Cristo andou sobre as águas. Queria trazer uma meditação muito legal, coisas profundas que estão nessa passagem bíblica, que, aliás, são coisas que eu venho decifrando na palavra de Deus. Deus tem me dado graça para decifrar esses pormenores da palavra de Deus, esses tesouros escondidos dentro do Evangelho, dentro dos momentos em que Jesus esteve aqui na Terra. Essa passagem de Mateus 14 é aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas. No contexto imediato desse momento, Jesus ele fez uma multiplicação de pães, fez aquele milagre dos peixes, e aí ele começa a dispersar a multidão e fala para os seus discípulos: pega o barquinho e me encontra do outro lado. Já vou ter com vocês. E ali, quando ele dispersa as multidões que estavam ali com ele, depois daquele milagre, daquela coisa miraculosa que ele fez, ele vai para o monte orar. E os discípulos, os apóstolos, estão dentro do barco, e aí a tempestade acomete eles, assola o barco deles. E aí vamos ao texto. Antes de mais nada, eu queria mostrar que essa passagem, a gente já deve ter, muitos de vocês já olharam essa passagem na Escritura e já viram muitos pregadores, muitos homens de Deus aplicando essa passagem a coisas do nosso dia a dia, envolvendo tribulações do nosso dia, tempestades que batem de encontro a nós, mas que Jesus está no barco conosco, Jesus acalma a nossa tempestade, nele nós podemos encontrar refúgio seguro, tranquilidade, as aflições são sanadas pelo Filho de Deus. Isso tudo, irmãos, tem aplicabilidade. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é uma coisa mais profunda, é uma coisa... quero que vocês pensem se era essa situação criada por Jesus, e a gente vai ver que Jesus criou essa situação. Será que era isso que ele queria passar para nós nos dias de hoje? Será que a mensagem que está por trás disso é realmente essa que a gente vê os homens de Deus nos púlpitos aí aplicando para nossas vidas? Será que é isso que estava na cabeça do Filho de Deus quando ele criou essa situação? Uma coisa não invalida a outra, mas vamos aos textos, vamos ler e vamos tentar conectar os fatos como de fato o Filho de Deus queria trazer numa mensagem profunda e um tesouro escondido por trás de Mateus 14. Vamos lá, Mateus 14, eu vou ler o texto aqui para vocês. Mateus 14, dos versos 22 ao 33, diz assim: logo a seguir, compeliu, presta atenção, irmãos, eu vou chamar algumas palavras-chave aqui para vocês prestarem atenção, porque são palavras importantíssimas, expressões importantíssimas que estão dentro do texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Presta atenção agora. Presta atenção nessas expressões. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
Eu queria chamar aqui a atenção, irmãos, vou agora frisar essas expressões e vamos trabalhar em cima delas as conexões e os textos e as passagens bíblicas que essas expressões nos linkam para formar a mensagem que o Senhor Jesus tinha dentro do coração dele para passar para os seus apóstolos e para nós também. Olha só, olha as expressões, guarda aí, eu vou enumerar uma a uma. A primeira, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Essa é a primeira expressão. A segunda expressão, manda-me ir ter contigo, Pedro falando para ele, por sobre as águas. E ele disse, vem. A segunda. A terceira, Jesus fala para Pedro, quando ele afunda, homem de pequena fé, por que duvidastes? E a última, Jesus estendendo a mão, tomou-o. Foi quando ele tirou Pedro, que estava afundado na água. Certo? Tendo essas expressões no coração, vamos às conexões. O que essas expressões, para onde essas expressões nos levam. Vamos lá, a primeira. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Irmãos, eu vou ler um texto aqui e vou conectar essa expressão. Eu queria levar vocês agora para Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz assim. Guarda essa conexão, guarda essa expressão. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre a água, por sobre o mar. E agora nós vamos ler Gênesis 1, com esse texto que eu acabei de ler do Evangelho, de Mateus 14, vamos conectar com Gênesis 1, versos de 1 a 3. No princípio, criou Deus céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Você está conseguindo conectar, irmãos? Aqui? Presta atenção. Quando no Evangelho de Mateus 14 diz que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, é um paralelo perfeito com Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3. O que o texto diz? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Filho do Homem andava sobre o mar. Paralelo. O Filho de Deus andando sobre o mar e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E era o abismo, e havia trevas sobre a face do abismo. Os homens estavam dentro de um barco em trevas, mas na quarta vigília da noite, que é o período de tempo de 3 horas da manhã às 6 da manhã, o amanhecer do dia, quando começa a vir a alvorada, o raiar do sol, estava havendo a transição da treva para a luz, concomitantemente com o andar sobre as águas do Filho de Deus. E é esse texto aqui que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre o que estava em trevas, e Deus fala, haja luz, e aí separa a luz de trevas. Vocês estão vendo a conexão? Quarta vigília da noite, período do amanhecer do dia, o Filho de Deus trazendo luz sobre as trevas, andando sobre o mar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Paralelo. Está vendo o Filho de Deus cumprindo nesta passagem, Gênesis 1, trazendo luz sobre aquela tempestade, sobre o mar tempestuoso, trazendo luz e andando com autoridade sobre ele, sobre o mar? Paralelos perfeitos, né, irmão? Mas vamos continuar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que andar sobre as águas é autoridade sobre as nações. Nós muito sabemos, quem nos acompanha nos nossos canais, principalmente aqui no canal 8, sabe que há uma associação direta, mares com povos, línguas e nações. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. Cristo mostrou a sua autoridade de andar sobre as águas. Certo? Porque
Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele é a luz sobre as trevas que estão sobre as nações. Vocês estão entendendo a conexão? Ele andando sobre as águas, o Espírito de Deus pairava sobre o mar, sobre as águas. Haja luz, trouxe luz para aquele abismo que estava em trevas. E eu vou mostrar esse texto para conectar, para fechar, que são povos, línguas e nações, mares, e esses mares estavam em trevas. Vou ler Isaías 60, versos de 2 a 4, que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Conexão perfeita, irmãos. Aqui você vê que povos estavam em trevas, nos remetendo a Gênesis 1, que a face do abismo estava escura, em trevas, e houve luz, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Cristo andando sobre as águas, na quarta vigília da noite, na hora do amanhecer do dia, com autoridade sobre os mares, sobre povos, línguas e nações. Vamos continuar para vocês entenderem. Vou ler aqui uma anotação. Por isso o Senhor vem andando sobre as águas, com toda a autoridade e poder na quarta vigília, ao amanhecer, quando a luz dissipa as trevas. Haja luz. Gênesis 1. E aí, a segunda expressão foi quando Pedro fala assim: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Olha que esse momento está em Gênesis 1, verso 28. Foi quando Deus deu autoridade ao homem de governo sobre os povos e sobre os animais. Vamos ler o texto. Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Autoridade plena aos homens, ao homem e à mulher. Governo está sendo estabelecida a segunda dimensão do reino. O governo. Deus deu o governo, a autoridade a Adão e Eva sobre os povos, sobre os seus filhos, mandou sujeitá-los, sujeitar a sua prole e dominar os animais, todos os animais. E não só isso, deu direito a eles de comer de todas as árvores, de todos os vegetais, de todas as coisas que eram possíveis de servir de alimentos para eles, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente já sabe essa história. Mas a autoridade, o governo estava sobre os homens. E esse momento, ele se repete quando Pedro fala para Jesus: manda-me ir ter contigo. E Jesus dá autoridade a Pedro para caminhar sobre as nações, para caminhar sobre o mar. Mar são povos, línguas e nações. E essa ilustração, essa passagem bíblica ali entre Pedro e Jesus e Pedro está nos remetendo a essa mensagem escondida de Gênesis. Vamos aqui, ó. Quando Pedro pede para ir ter com o Senhor sobre as águas, ele também anda sobre ela. E esse momento está diretamente conectado a esse texto de Gênesis 1 que a gente viu, verso 28. Quando o Senhor dá autoridade de governo ao homem, à humanidade, representada agora nesta passagem de Mateus 14, em Pedro. E aí vamos continuar. A outra expressão que eu queria que vocês guardassem: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aconteceu no Gênesis também, irmãos. Essa história de Mateus 14 é paralelo com o acontecimento da fundação do mundo lá, de Gênesis. Vamos ver a conexão. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Qual é o paralelo? Gênesis 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí a gente sabe o que aconteceu. Assim como o homem Adão duvidou que morreria ao comer do fruto, Pedro, ao ver as ondas batendo, duvidou da palavra do Senhor. E ambos, Adão, no seu contexto, e Pedro, no contexto de Mateus 14, quando duvidaram da palavra de ordem que vinha do Senhor, caíram. Um comeu porque duvidou que morreria, porque naquele contexto Adão e Eva não conheciam a morte não existia, ela estava criada, ela estava lá, mas ela não tinha entrado em função ainda. Eles não conheciam a morte existia, me perdoem, a morte existia, mas ela não tinha entrado, não era do conhecimento de Adão e Eva, por isso duvidaram. O que é isso, morte? Vou comer, certamente não morrerei. Foi quando a serpente conseguiu inocular o seu veneno na Eva, colocando essa questão, certamente não morrerás. E ela duvidou, comeu, desobedeceu, deu para o marido e ambos caíram. Pedro recebeu a autoridade, assim como o casal recebeu a autoridade de governo. Pedro recebeu a autoridade de andar sobre as águas, dominar as nações, né? Presta atenção no feeling, na conexão. E ao ver as intempéries, ao ver as adversidades, ele duvidou do vem de Cristo e começou a afundar e caiu. A humanidade ali estava representada em Pedro. A humanidade, a questão de Adão agora estava sendo representada em Pedro, que perdeu sua autoridade, perdeu a autoridade dada pelo Senhor, vem e afundou. Estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou dizendo? Perdeu a sua autoridade. Assim como o homem Adão duvidou que morreria ao comer do fruto, Pedro, ao ver as ondas batendo, duvidou da palavra do Senhor e ambos caíram. A humanidade representada em Adão cai e perde a autoridade, sendo expulsos do jardim. Assim como Pedro, representando a humanidade nessa história de Mateus 14, afunda e deixa de andar sobre as águas. Perda da autoridade. Aí por isso Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que coisa tremenda, irmãos. Por que Jesus falaria isso, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é um recado, irmão. Um recado que está escondido nessa mensagem, nos remetendo a Gênesis 1. E a Gênesis 2 e a Gênesis 3. Outra expressão, na continuidade. Jesus, estendendo a mão, trouxe Pedro, que estava afundando, e colocou ele de novo em prumo sobre as águas. Isso é a restauração da autoridade que o homem perdeu, porque duvidou, lá no Éden, e agora nessa história de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, Cristo vai, mete a mão e tira, quando ele fala, salva-me, ele puxa e bota ele para andar sobre as águas de novo, e eles vão para o barco sobre as águas, onde estavam os apóstolos. E Jesus restaura o governo, restaura a autoridade humana representada ali em Pedro nessa história. Daniel 7, verso 27, diz assim, essa é a restauração do governo. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A restauração do reino, do governo, da autoridade dos homens. Momento ao qual Cristo pega Pedro e coloca ele sobre as águas, sobre os mares de novo. O Senhor Jesus, na sua segunda vinda, vem para restabelecer o plano do Pai, que sempre foi dar o governo da terra aos seus filhos, a Cristo e à Igreja. Por isso, ele nos estendeu a mão e nos reergueu, nos levantando de um estado caído para nos tornar reis e sacerdotes. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos,
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esta é a promessa de restauração que está acontecendo, vai acontecer cabalmente na volta de Jesus e que está em processo, em andamento no nosso tempo. A luz do Evangelho é a luz que paira sobre as trevas, sobre as nações, onde ainda estão muitos servos de Deus para se tornarem reis e sacerdotes, após crerem no Evangelho, crerem no Cristo e serem restabelecidos, reerguidos, para poderem, na sua volta, na volta de Cristo, voltar a andar sobre os mares. Lembra que Jesus, quando ele volta, eu vou citar essa passagem, eu me lembro que está em Apocalipse isso, quando Jesus ele vem, ele coloca um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. No mar, da onde saiu a besta, povos, línguas e nações, ele coloca o pé lá sobre o mar e restaura a sua autoridade sobre os reinos da terra. E sobre a terra ele bota o outro pé, da onde saiu o anticristo, o falso profeta. E ali ele restabelece a autoridade dele e o seu reino sobre essa terra. Tá bem, irmãos? Essa era a mensagem que eu queria falar com vocês. Não esquece de conferir as notificações aí, ver se o sininho do canal, se inscreve no canal e se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus irmãos, tá bom? Um abraço, até o próximo estudo. Fiquem na paz.